Boa noite a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos à sessão de hoje do webinar Ferramentas que te fazem publicar. Como sabem, é uma iniciativa organizada pela Sub-Região de Braga da Ordem dos Médicos. Hoje vamos encerrar o nosso ciclo com o módulo 4, Submissão e Publicação, com a sessão Onde Publicar e Como Escolher a Revista Certa. Ao longo da sessão, vamos abordar métricas como o Impact Factor e Quartis e também outros aspectos muito concretos do dia a dia, como tempos de resposta editorial, probabilidade de rejeição, custos de publicação, modelos de acesso, tudo a que temos direito. No final, teremos uma checklist de preparação para submissão, incluindo a formatação, a cover letter, figuras e alguns requisitos éticos também muito importantes. Antes de começarmos, relembro que podem colocar as vossas questões aqui em baixo na aba de Q&A. No final eu vou com certeza ler e o professor António responderá. Passando então ao que interessa, efetivamente, apresento com muito gosto o nosso convidado, o professor António Pedro Gomes. É licenciado em Engenharia Biológica pela Universidade do Minho e doutorado em Biologia Humana pela FMUP. Realizou o seu pós-doutoramento na UCLA School of Medicine, na Universidade do Minho e na Universidade do Porto, e é atualmente investigador contratado desde 2019 na FMUP. É também professor auxiliar convidado de farmacologia na FMUP desde 2011. Tem uma produção científica muito vasta e muito sólida, com cerca de 50 artigos em revistas internacionais e com um histórico consistente em revistas de quartil 1, muita experiência editorial e revisão científica, distinguindo-se também por prémios, incluindo o Prémio Gulbenkian de Ciência, entre outras distinções bastante importantes. Professor António, quer dizer, professor Pedro Gomes, muito obrigada por estar connosco. Sem mais demoras, passo-lhe a palavra. Força! Boa noite, Joana, e a todos que nos estão a ouvir. Agradeço desde já a introdução muito amável e um bocado exagerada, talvez, mas fica desde já o meu CV à disposição. Como a Joana referiu, eu vou tentar cobrir estes tópicos que foram elencados, muito bem. E qualquer dúvida que tenham, estão à disposição para colocá-la no chat, como já foi referido. Portanto, isto vai ser uma conversa muito informal e eu desde já felicito-vos por estarem aqui numa noite de Liga dos Campeões, o que é notável, a ouvir falar de publicações científicas. Ora, o que eu tenho proposto para hoje, hum, só um segundo, ok. A agenda para hoje é essencialmente esta. Portanto, o primeiro tópico que eu vou tentar cobrir é desde logo falar de tipos de trabalhos científicos e quais são as audiências adequadas para esses mesmos estudos. O segundo ponto, que acho que é muito relevante, assumindo a vossa experiência, digamos, em fase inicial de carreira ou intermédia, não sei, será como escolher a revista científica mais adequada para o meu trabalho. Depois, muito relacionado com isto, no ponto 3, irei falar de métricas das revistas e do chamado prestígio académico, que também que se prende muito com esta métrica, que eu depois vou fazer algumas considerações sobre ela. Depois, a seguir, vou falar da chamada do percurso editorial de um artigo, desde a sua submissão até ao processo de decisão editorial. Depois, um aspecto incontornável é realmente os modelos de acesso e os custos de publicação, porque ao longo do tempo as publicações têm ficado cada vez mais caras, e é algo que também convém conhecerem e ficarem por dentro deste aspecto. E depois, por fim, é uma coisa mais prática, é como se prepara um manuscrito para submissão e a tal checklist que a Joana referiu. E eu diria que estão à vontade para interromper, mas creio que esse tipo de perguntas é através do chat. Portanto, eu vou tentar fazer uma coisa que é. Ah, não dá. Hum, pois. Ia tentar. Ah, ok. Não sei se conseguem ligar-se através do vosso telemóvel ao site que vem aqui, que é menti.com, com o vosso telemóvel ou computador. E uma vez eh, neste site, introduzem este código. Eu nunca fiz isto, estou a experimentar pela primeira vez. É só para perceber e depois vocês voltam ou respondem à pergunta se já publicaram um artigo ou não. Ok, já estamos a ter algumas respostas.
Ok. Pronto, isto permite-me perceber também que tipo de audiência é que eu tenho. Ok. Ainda temos uma amostragem muito baixa, mas já dá para perceber que a maioria ainda não publicou. Ok. É interessante ver que isto afinal funciona. E eu gostaria de ter colocado mais uma pergunta, que era as vossas áreas de especialização ou as vossas especialidades, mas não é assim tão relevante para o webinar. Ok, temos um terço que nunca publicou, dois terços que já publicou, muito bem. Ok, isto já dá para perceber mais ou menos que eh, estou a falar para pessoas. Ok, isto já está equilibrado noutro sentido. Mas diria que a maioria nunca publicou um artigo e a restante já publicou, não sei quantos, mas vou assumir que estou a falar para um público ainda com pouca experiência no processo de publicação científica. Pronto, acho que já é suficiente. Vou passar ao slide seguinte. Eh, Isto não está a passar. Ok. Portanto, agora para contextualizar um pouco, vou apresentar-vos o meu percurso académico e científico. Portanto, eu tenho mais de 25 anos de experiência na academia, mas também na indústria de biotecnologia. O meu foco foi sempre promover o conhecimento e, simultaneamente, o sucesso dos estudantes. Portanto, fui mentor de estudantes de mestrado e doutoramento ao longo da minha carreira. Como a Joana já referiu, publiquei em diferentes revistas, focando sempre na qualidade, o que geralmente está associado ao fator de impacto. Portanto, tenho aqui algumas das revistas onde consegui publicar. Destaco revistas na área das doenças cardiovasculares e metabólicas, como seja o Hypertension, por exemplo, ou o Journal of Hepatology. Eh, Estou com dificuldade em passar isto. Ok. Especializei-me, como já referi, em doenças metabólicas e cardiovasculares, nomeadamente hipertensão arterial, obesidade, diabetes, fígado gordo não alcoólico, e também em mecanismos mais moleculares e outros, como stress oxidativo, enzimas como sirtuínas, etc. E a minha investigação era essencialmente wet lab, ou seja, investigação de bancada laboratorial com células ou animais e, por vezes, amostras humanas. Portanto, é um bocadinho diferente daquilo que estiveram a aprender até ao momento no âmbito de revisões sistemáticas e meta-análises, etc. Hum, Agora, nos últimos tempos, voltei à FMUP, como a Joana referiu, após uma passagem pela indústria, e agora estou envolvido num projeto editorial muito interessante, que é uma revista que anteriormente se chamava Porto Biomedical Journal e que, entretanto, por iniciativa da liderança da FMUP e do RISE Health, que é uma unidade de investigação, passou a designar-se por RISE Health Research Journal. Eu, neste momento, desempenho funções de editor-chefe, portanto, estou em substituição do nosso editor-chefe, que é o professor Fernando Schmidt, e sou eu que faço a gestão diária da revista. Para além disso, também desenvolvo uma série de iniciativas editoriais para promover o crescimento da revista, coisas muito diversificadas, e isto permite-me ter a visão de um investigador com muitos anos de experiência e que já publicou também em diferentes revistas, com diferentes fatores de impacto, e agora passei para o lado editorial, o que é muito interessante ter acesso a estes dois mundos. E o que eu pretendo é partilhar essencialmente aquilo que eu tenho aprendido nos últimos tempos enquanto editor científico. Portanto, hum, o primeiro tema da agenda era tipos de estudos científicos e audiência-alvo para esses mesmos estudos. Portanto, agora vou falar de passos que são essenciais tomar antes de escolher a revista-alvo. Portanto, existem inúmeros tipos de artigos científicos, como devem imaginar. Tenho aqui listados alguns, e o tipo de artigo mais comum é, desde logo, aquele que se chama Original Research ou algo do género. Isto varia um bocado consoante a revista e, por vezes, as áreas.
Depois, talvez no ranking viriam as revisões. Estas revisões são mais do tipo narrativo, são revisões mais abundantes e predominantes na literatura. Depois temos as meta-análises, que vocês estiveram a ter uma série de webinars neste âmbito. Depois temos casos clínicos, temos cartas ao editor, temos short communications, artigos editoriais, temos também guidelines, por exemplo, notas técnicas. Portanto, estão a ver, existe uma infinidade de artigos à disposição. Isto é importante saberem porque podem ter, por exemplo, apenas um conjunto de resultados limitados, mas podem publicá-los, por exemplo, num contexto de um case report ou um clinical case ou uma letter to the editor. Portanto, não precisam ter uma história completa, finalizada, nada está finalizado. Na investigação as coisas nunca estão concluídas, há sempre questões que vêm a seguir. Portanto, podem sempre adaptar o vosso estudo em determinado momento a uma série de formatos que existem à disposição. O que é que eu aconselho? Que vão à revista, consultem as instruções para autores e aí costuma não, têm de vir listados todos os tipos de artigos que esta revista publica. Portanto, qual é que é a mensagem? Escolher o tipo de artigo certo é crucial para quê? Para alinhar a nossa investigação com as expectativas de uma determinada revista. Porque se houver aqui um desalinhamento, à partida já estão com um problema e terão mais dificuldades em avançar no processo. E eu, aproveitando esta deixa, mostro-vos aquilo que acontece na revista na qual eu sou editor, que chama-se Rice Health Research Journal. Portanto, indo, como eu disse, ao site de uma revista qualquer, neste caso usei esta como exemplo, vão à página em que é Information for Authors, ou seja, informações para autores, clicando, geralmente aparece-vos um menu deste tipo, que é o tipo de artigos que a revista publica. Portanto, como podem ver aqui, nós publicamos basicamente o tipo de artigos que eu falei atrás. Os Original Article, que é claramente a maioria, corresponde na nossa revista a cerca de 70% dos artigos. Depois o Review Article, que corresponde talvez a 20%. E depois os restantes. Temos os editoriais, Letter to the Editor, o Case Report. No caso dos internos, acho que é um formato muito interessante porque por vezes encontram um caso clínico, digamos, invulgar ou com relevância clínica, e esse caso, se for bem documentado, bem caracterizado, pode ser publicado, neste formato de case report. Agora, outro aspecto que se prende com este é como é que nós vamos definir o público-alvo para o nosso trabalho. Isto é muito importante porque, no fim de contas, o que nós pretendemos é divulgar o nosso conhecimento. Esse é o objetivo da investigação, em última análise. Portanto, aqui fiz este gráfico muito simples, em que nós temos na horizontal revistas gradualmente com o scope mais alargado. O scope é, no fundo, o âmbito, o tipo de artigos ou a especialização da revista, se quiserem, cada vez mais alargada. E aqui temos revistas com o âmbito cada vez mais especializado. E eu aqui vamos simular, por exemplo, com um estudo na área da insuficiência cardíaca. Se nós pretendemos uma abordagem mais no sentido de abrir o leque, digamos, do scope, nós podemos ir gradualmente com revistas. Aqui são apenas exemplos, estamos a falar de revistas que são muito dificilmente se publica nelas. É meramente para ilustrar. Teremos a Circulation, que tem um scope relativamente intermédio. Se quisermos algo mais abrangente, temos, por exemplo, a BMC Medicine, ou se quisermos algo completamente abrangente, temos o New England, que é das revistas que publicam trabalhos médicos, mas de forma mais aberta. Pelo contrário, se pretendermos algo mais especializado, ou seja, atingir um público-alvo mais de especialista, podemos ir, por exemplo, para o European Heart Journal, ou então o European Journal of Heart Failure,
ou então uma revista de um foco mais molecular, como por exemplo o Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Portanto, como estão a ver, à medida que vamos descendo, cada vez há uma maior especialização. Qual é que é o senão? É que o público-alvo é cada vez mais restrito aqui, mas é muito especializado naquilo que nós fazemos. Isto é interessante quando o nosso estudo cobre apenas uma pequena área, um nicho, digamos assim. Portanto, optar por este tipo de revistas. Se aquilo que estamos a fazer tem uma aplicação potencial muito mais larga, então recomendo este tipo de revistas aqui na linha horizontal. Portanto, a nossa revista, já agora, a Rise Health Research Journal, eu diria que se enquadra mais ou menos aqui neste ponto. Portanto, ela é generalista e não é especializada em demasia. Portanto, nós publicamos diversas áreas médicas, eu diria que não somos agnósticos em termos de área médica, mas não descemos ao nível molecular, geralmente. A maior parte dos artigos situam-se mais, eu diria, nesta região. Sugiro que consultem para verem por vós próprios. Portanto, para concluir, eu diria que se o vosso trabalho tiver um elevado grau de novidade e uma alta aplicabilidade, claramente esta linha horizontal e quanto mais para a direita, melhor. Se tiver muita novidade, mas for muito técnica, muito o trabalho de nicho, então é esta via vertical. Por outro lado, se tiver uma novidade moderada, que nós geralmente não conseguimos sempre ser assim tão inovadores, mas com elevado uso clínico, então recomendo escolherem um jornal clínico de especialidade. Pronto, tenho que acelerar um bocado, estou a ver que estou a perder um bocado de tempo. Ora, outra dica importante: devem submeter de forma inteligente para poupar tempo. Portanto, como eu referi, deve haver um alinhamento entre o vosso estudo e a revista mais adequada para terem chances de maiores taxas de aceitação e assim pouparem tempo. Portanto, eu já vou entrar mais em detalhes, mas a escolha de uma revista não se trata apenas de um processo de submissão, é uma estratégia. Desta forma, escolher uma revista errada ou pouco ajustada ao nosso trabalho pode levar a duas coisas. Uma é, desde logo, uma rejeição rápida. A outra é perda de tempo. E nós não queremos nenhuma nem outra. Portanto, convém perder ou gastar algum tempo para escolher uma revista que seja a mais adequada antes de fazer a submissão. Portanto, para concluir, uma submissão, digamos, inteligente poupa meses, pode poupar meses de trabalho. Eu estou a ver aqui algumas questões, mas acho que é para responder só no final. Pronto, agora vamos falar no processo de seleção da revista. Portanto, eu imagino que vocês, numa fase inicial, podem sentir-se um bocado perdidos, e mesmo investigadores mais maduros podem sentir-se um pouco perdidos quando chega o momento de escolher a revista adequada para o meu trabalho. Portanto, não sei se já ouviram falar do Aims and Scope. É muito importante lerem sempre isto quando vão consultar uma revista. Provavelmente já vos aconteceu, a quem já publicou, a maior parte dos investigadores escolhe uma revista baseada em quê? Fator de impacto, velocidade de publicação, ou então sugestões aleatórias de colegas, ou viram aqui ou ali uma revista muito interessante. No entanto, se não houver um alinhamento, como eu já disse, entre o vosso trabalho e o scope da revista, o trabalho pode ser muito bom, mas provavelmente vai levar à rejeição. E muitas vezes a rejeição não é pela má qualidade do trabalho, mas sim pelo desajuste ou há aqui um desalinhamento entre o vosso estudo e aquilo que a revista publica. Portanto, isto é importante reter. Outra dica importante é começar a pensar na revista muito cedo. Ou seja, não é quando já têm tudo pronto, e agora é que vamos pensar em que revista é que vamos publicar. Não, devem fazer este processo numa fase até bastante inicial. Porquê? Porque assim já podem ler o Aims and Scope de várias revistas, verem que disciplinas ou tópicos publicam,
qual é a audiência-alvo, que tipo de artigos publicam, se tem política de open access, que eu vou falar um pouco mais à frente. Vão também perceber quais são os procedimentos gerais, quer para formatar, quer para o processo de peer review, limites de palavras. Isto é muito importante, porque se vocês tiverem um trabalho com 20.000 palavras e a revista só publica no máximo 5.000, estão a imaginar que isto é um problema de difícil resolução. Isto acontece muito frequentemente. Portanto, começarem a pensar nisto com antecedência. Que outros fatores devemos considerar? Devem ver se a revista está indexada e em que bases é que está indexada. As mais comuns e mais relevantes é Scopus, a PubMed, Web of Science, DOAJ e depois há mais, mas estas são as mais relevantes. Devem ver o fator de impacto e o ranking das revistas, que eu vou falar um pouco mais detalhado à frente. Portanto, além do fator de impacto e dos quartis, temos também site score, outras métricas que convém conhecerem de antemão. Hum, as revistas geralmente publicam os tempos de resposta editorial, que é importante saberem, e taxas de rejeição. Portanto, vocês devem olhar para estas métricas e perceber, ok, o meu trabalho alinha bem com esta revista, mas os tempos de resposta são muito longos. Será que vale a pena? Ou então a taxa de rejeição é muito elevada. Será que vale a pena correr o risco? Portanto, tudo isto tem que ser ponderado. Geralmente é feito com, se tiverem um orientador, é com o orientador, ou discutir com colegas mais experimentados, se uma determinada revista é uma boa opção para o meu estudo. Outra coisa muito importante tem a ver com dinheiro, como sempre, que é verificar se a revista cobra taxas de publicação para publicar em acesso aberto, ou se é uma revista de subscrição, que tipo de acesso é que tem. Outra coisa muito importante que recomendo vivamente é que leiam alguns artigos recentes, para ver se o vosso trabalho, digamos, tem uma linguagem ou se enquadra minimamente nesta revista. E agora, pela negativa, muito cuidado com revistas predatórias. Eu vou falar à frente em algumas dicas para terem em conta para evitar este tipo de prática que é cada vez mais prevalente. Um, portanto, são revistas que geralmente não estão indexadas em bases de dado legítimas, como eu falei em cima, a Scopus ou a PubMed, por exemplo. E também podem verificar se elas estão numa uma espécie de lista negra. Portanto, isto são fatores muito importantes que têm que sempre se ter em conta. Agora vou passar para métricas de revistas e o chamado prestígio académico. Portanto, aquela métrica que todos nós valorizamos, ou diria que a maior parte de nós valoriza muito, é o chamado fator de impacto. O fator de impacto, caso não saibam, é uma métrica muito simples, que consiste é uma divisão, ou seja, o número total de artigos citados nos 2 anos anteriores, a dividir pelo número total de artigos publicados nos 2 últimos anos pela revista, e esta divisão dá um valor numérico que é o fator de impacto da revista. E porquê que o fator de impacto é tão importante? Ou porquê que é considerado tão importante? Porque ele geralmente permite progressões de carreira. É muito importante, por exemplo, na obtenção de financiamento, quando se concorre a projetos, os revisores geralmente vão ver a lista de publicações de um determinado investigador, vão ver o fator de impacto, portanto, tem um peso desde logo na procura de financiamento. Quando vão defender uma tese de doutoramento, um dos critérios geralmente é revistas indexadas com fator de impacto no quartil X. Portanto, é muito importante para a progressão académica. É muito importante também para os rankings das próprias universidades. Outra coisa, este fator de impacto é atribuído por é uma empresa americana, Clarivate, que tem um monopólio praticamente deste fator. No entanto, quero chamar-vos a atenção que esta métrica tem muitos, não diria problemas, mas tem muitas limitações. Desde logo a chamada inflação do fator de impacto. Porquê? Porque o fator de impacto é uma métrica de revista, não é uma métrica do vosso artigo.
Ou seja, vocês publicam numa revista que tem impacto de 10, não significa que o vosso artigo nos últimos 2 anos foi citado 10 vezes. Pode ter sido menos ou mais, mas isto é uma métrica da revista. E depois também já agora, aqui é outra, o Journal Citation Report, já agora, que também é da propriedade da Clarivate, que é uma espécie de base de dados onde todos os anos são publicados os fatores de impacto das diferentes revistas. E agora vou ilustrar porque é que o fator de impacto tem limitações. Isto foi publicado na Nature aqui há uns anos, há 10 anos precisamente, que se chama The Impact Factors Long Tail, ou seja, a longa cauda do fator de impacto. Então, a análise que foi feita aqui é muito interessante. Eles foram ver no ano de 2015, foram analisar os dois últimos anos, 2013 e 2014, todos os artigos publicados na Nature, e fizeram aqui uma distribuição do número de artigos em função do número de citações. E aqui a tracejado podem ver o fator de impacto desse ano, 2015, que foi 38. Ok, reparem uma coisa muito interessante: 75% dos artigos publicados nos 2 anos anteriores tinham menos citações do que o fator de impacto, ou seja, 3 quartos não atingiu sequer o fator de impacto. E como é que se explica o fator de impacto elevado? É que existe um número muito pequeno de artigos que são realmente muito citados, que fazem com que esta média suba bastante. Houve aqui, por exemplo, um artigo que foi citado 900 vezes, portanto, muito acima do fator de impacto. Vem aqui este pico. Portanto, isto são um número de artigos que realmente são muito citados e que fazem com que o fator de impacto suba de forma considerável. É por isso que o fator de impacto é uma métrica com limitações, porque isto não quer dizer que o nosso artigo seja citado a 38 vezes. Ele pode estar aqui e ter sido citado 2 vezes ou nenhuma até. Portanto, pode acontecer. Portanto, tenham isto em consideração. Agora, outras métricas que convém conhecerem. Estas são da propriedade da Scopus, que é uma empresa europeia. Temos o Site Score. É uma métrica que começa a ser cada vez mais utilizada. É interessante porquê? Porque cobre um período temporal maior de 4 anos, enquanto que o fator de impacto era 2 anos, o Site Score cobre um fator de impacto de 4 anos, ou seja, os 4 anos anteriores. E outra coisa é que consegue ir buscar uma gama maior de revistas do que o fator de impacto. Portanto, é mais completo. Outra métrica importante é o SJR, que significa Saimago Journal Rank, que também é da Scopus, e que faz uma leitura, digamos, nos 3 anos anteriores. E é muito semelhante, as métricas são sempre as mesmas. É número de citações nos últimos, no caso do SJR, nos últimos 3 anos, a dividir pelo número de publicações nesse mesmo período. Qual é que é a vantagem destas métricas? Elas representam de forma mais precisa a posição da revista num contexto mais global. Pronto, aqui neste gráfico podem comparar lado a lado o fator de impacto e o site score. Portanto, o fator de impacto de 2019 diz respeito ao número de artigos publicados citados em 2018 e 2017, a dividir pelo número total de artigos, enquanto que o site score 2019 diz respeito aos últimos 4 anos, usando a mesma fórmula, e consegue ir, digamos, buscar informação a uma maior base de informação, artigos, revisões, artigos em conferência, etc. Portanto, é mais completo o site score. Outra métrica muito importante, que já terão ouvido falar, são os quartis das revistas. Portanto, existem 4 quartis, do Q1 ao Q4. O que isto significa? Portanto, existem quartis para cada categoria. Por exemplo, existem quartis na área da medicina, existem quartis na área da endocrinologia e metabolismo, oncologia, enfim, existe uma infinidade de categorias. E estes quartis, portanto, o que se pega é nas revistas todas, por exemplo, da área da oncologia, divide-se exatamente em 4, utilizando estas várias métricas, e criam-se os tais 4 quartis. Portanto, o Q1 são os top 25%, portanto, são as revistas com maior fator de impacto.
que são consideradas as mais autoritárias, que geralmente têm processos de peer review muito rigorosos. O Q2 é o top de 50 até 75, tem um fator de impacto moderado, mas tem boa visibilidade e uma boa, digamos, audiência. Tem um bom balanço entre serem generalistas e de nicho. Depois o Q3 já são geralmente para uma audiência mais específica, portanto é de nicho. E por fim, a Q4, que geralmente são revistas que estão a nascer, como por exemplo a nossa, ainda não tem, nós estamos a tentar obter um fator de impacto, portanto, provavelmente quando começará aqui em Q4, e como tal, isto, como compreendem, é um processo que, à medida que se tem um fator de impacto, e pode-se evoluir no quartil, se a revista conseguir trabalhar nesse sentido e atrair publicações de qualidade. Outra coisa importante, existe uma dependência, digamos, do campo em que se trabalha. Porquê? Porque uma determinada revista pode tocar em diferentes categorias se ela cobrir vários tópicos. Por exemplo, ela pode ser um Q1 na área da educação médica, mas pode ser um Q2 na área, por exemplo, da psicologia. Hum, Outra coisa importante, tal como já foi referido para o fator de impacto, agências de financiamento, por exemplo, a FCT em Portugal, dão mais prioridade ou privilegiam publicações no quartil 1 e quartil 2. Isto também tem impacto nas carreiras, como já referi atrás, no financiamento e nos rankings, quer de universidades, quer de investigadores. Agora, um aspecto que se prende com este é como é que nós podemos identificar aquelas revistas que são consideradas predatórias. Estas revistas geralmente têm uma série de características muito particulares. Uma das formas fáceis de detectar é elas usam e-mails de forma muito agressiva dirigidos aos potenciais autores, solicitando desde logo pagamentos de taxas de processamento. É muito frequente encontrar erros ortográficos, links, que é para estes chamados phishing scams. Dizem que fazem peer review, mas na verdade não há peer review. Membros do corpo editorial geralmente são pessoas que ou não existem ou são colocadas lá sem autorização dessas pessoas, e uma série de violações, desde éticas de publicação, etc. E convém saberem que isto acontece não só em revistas, mas também em editoras e em conferências. Portanto, isto é uma prática que infelizmente é cada vez mais abundante. Tenho aqui alguns recursos que podem utilizar para. Não sei o que aconteceu. Aqui uma série de recursos que podem utilizar para tentar perceber se a revista que vocês estão a tentar ou a considerar é ou não predatória. Uma base muito interessante, que entretanto foi descontinuada, que era a Bill's List, que era, digamos, aquele recurso que todos nós recorríamos, íamos a este site, que ainda está disponível, mas como disse, foi descontinuado a partir de 2017, salvo erro, onde estavam listadas todas as revistas e editoras que eram consideradas predatórias. Podem ir também ao site da DOAJ, portanto é uma base de dados, colocar o nome da revista e lá, se não aparecer ou se aparecer informação duvidosa, tenham cuidado. Existe também este Think Check Submit, que também podem consultar. E também muito fácil é ir ao Journal Citation Reports, aquela base de dados de todas as revistas com fator de impacto, e ver se a tal revista está lá ou não. Isto só serve para revistas com fator de impacto. Pronto, agora pretendo falar um pouco sobre a chamada percurso editorial de um artigo, desde o processo de submissão até à decisão. E para tal, coloquei aqui um quadro, não pretende ser complexo, vou tentar explicar da melhor maneira possível. Isto é um quadro standard para a maior parte das revistas, que descreve o chamado workflow editorial. Portanto, são passos genéricos, através dos quais um manuscrito vai passando, desde que é submetido até que é eventualmente publicado, ou pode seguir o caminho da rejeição também. Portanto,
Vamos então assumir que estamos aqui com o vosso trabalho prontinho para submeter a uma revista que vocês já selecionaram com base em algumas das sugestões que vos apresentei. Portanto, vão à tal revista. Geralmente existe lá uma parte onde diz Submit Your Work ou Submissions. Tem o vosso artigo formatado de acordo com as indicações. E o que é que acontece? Uma vez submetido na plataforma editorial, geralmente as revistas têm este chamado pre-check, em que geralmente o editor-chefe ou um editor associado vão analisar o artigo em termos de formatação, ver se o artigo tem evidências de plágio ou se tem as declarações éticas, por exemplo. Se cumprir todos estes passos e tiver um mínimo de qualidade, passa para a fase seguinte, é o chamado Editorial Pre-Check. Aqui, um editor que é designado, geralmente, que é especializado na área do artigo, ou o editor-chefe ou um editor associado, como referi, vai avaliar o artigo, para ver se ele tem qualidade suficiente para prosseguir para peer review. Se aqui pode acontecer logo duas coisas. O editor pode considerar que o artigo não tem qualidade suficiente sequer para enviar para revisão e recomendar a rejeição direta. Por outro lado, se o editor achar que o artigo tem mérito, tem qualidade suficiente para avançar para peer review, então entra no processo de peer review, passa a redundância, e o que é que se faz aqui? Geralmente convidam-se revisores, eh, que é um processo muito complicado, porque, como devem imaginar, este processo está limitado precisamente pela disponibilidade de revisores. Os revisores revêem o trabalho, fazem recomendações ao editor e este depois decide ou pede para uma nova ronda de revisão, ou volta a rejeitar, mesmo após revisão, ou então considera que o artigo tem qualidade suficiente após uma ronda de revisões, ou duas, seja as que for, para eventualmente ser aceito. Isto é o que todos pretendemos. Depois de ser aceito, o trabalho entra na chamada fase de produção, que não vou entrar em grandes detalhes, portanto, há o copy editing, o English editing, o proofreading. Depois, a determinada altura, vocês recebem as chamadas provas do artigo, que é esta fase aqui, em que já vão ver o vosso trabalho formatado de acordo com o estilo da revista, ver se está tudo ok, e depois há a produção final. Geralmente as revistas nesta fase cobram uma taxa de publicação. Hoje em dia a maioria cobra estas taxas, mas já vamos ver à frente. E finalmente a revista é publicada e vocês podem ver a vossa revista, finalmente, e podem divulgá-la junto dos vossos contactos, redes sociais, etc. E defender as vossas teses de doutoramento. Pronto. No entanto, muitos manuscritos caem, falham antes de chegar ao peer review. É chamada desk rejection. Porquê? Já agora, estas taxas variam imenso. É difícil ter um número exato. Eu diria entre 15% a 90%. Portanto, pode ser relativamente baixo, mas pode ser muito elevado. Só para terem uma ideia, por exemplo, a revista médica mais relevante, naturalmente, tem uma desk rejection de mais de 90%, o que se compreende. Mas a Lancet e a JAMA também andam lá perto. Depois temos revistas mais generalistas, chamado de broad scope, por exemplo, o PLOS ONE, que já não é uma revista médica, é uma revista generalista, tem taxas de rejeição editoriais logo iniciais de 15 a 20%, portanto já mais razoáveis. Portanto, isto varia muito consoante a revista, o campo em que estamos a falar. Mas como eu já referi atrás, esta chamada desk rejection acontece geralmente por um problema de alinhamento entre o trabalho e não tanto pela qualidade. Portanto, as razões mais comuns para a rejeição nesta fase inicial são, portanto, out of scope, ou seja, o trabalho não alinha com o aims and scope da revista. Pode ser depois também um baixo impacto ou novidade, ou seja, a revista não acrescenta conhecimento. Pode ser problemas metodológicos, que são geralmente visíveis desde o início, nota-se logo este tipo de problemas. Quando são problemas profundos de metodologia, também é o suficiente para uma rejeição direta. Ou então, isto não é tão comum, mas pode acontecer quando os autores exageram nas conclusões que retiram dos seus trabalhos.
Este também já não é tão comum, portanto, quando a apresentação é de má qualidade, isto aqui é mais comum em revistas de alto impacto. Se houver um inglês incorreto, se o autor não aderir às guidelines da revista, pronto, também pode ser rejeitado diretamente. Muito comum também é um chamado reporting incompleto, ou seja, faltam checklists ou falta, por exemplo, a declaração da Comissão de Ética, falta dados quando eles são solicitados. Portanto, como estão a ver, há uma série de aspectos que podem levar a uma rejeição direta. Portanto, qual é a recomendação? Ou melhor, qual é a conclusão que se retira daqui? Uma desk rejection é um não muito rápido, que por vezes é melhor do que um não muito lento ao fim de 6 meses de revisão. Portanto, nem sempre é mau o trabalho ser rejeitado, por exemplo, por problemas de ajuste. O ideal é que haja algum feedback editorial e nem todas as revistas fornecem esse tal feedback na fase inicial. Pronto, outro aspecto muito importante tem a ver com o tempo. Portanto, como já falei atrás, eu estou a ver é que o meu tempo também está a esgotar, portanto, eu vou tentar ser mais breve. Portanto, aqui é só para terem uma ideia dos tempos editoriais. Portanto, aquele screening inicial, o chamado desk review, que é levado a cabo pelo editor-chefe ou por um editor associado, geralmente leva 1 a 2 semanas. É relativamente rápido para ver se a revista, ou melhor, se o trabalho está adequado para a revista e para selecionar revisores. E quando vão lá à plataforma, geralmente diz with editor. Depois, se o trabalho passar para peer review, vai mudar o status, passa para under review, e aqui é muito variável. Eu pus entre 2 a 15 semanas, mas pode ser mais longo, bastante mais longo do que isto. Portanto, o manuscrito foi enviado para revisores externos. Muitas vezes o que acontece é que é muito difícil arranjar revisores, por vezes demora mais a identificação de revisores do que a própria revisão, e como tal, este período aqui pode estender-se bastante. Depois, quando são recebidos as revisões, o status muda para Decision in Process e novamente está do lado do editor a tomada de decisão editorial. Um, e depois, as revistas geralmente publicam tempos para a primeira decisão, que é aquela decisão após o peer review, que varia também muito. Pode ser apenas 6 semanas para revistas muito rápidas ou 3 a 6 meses, que é que eu diria mais comum. Que fatores é que influenciam o tempo de resposta? Como eu já disse, identificação de revisores é o bottleneck atualmente. A seletividade das revistas, como compreendem, revistas de elevado impacto vão demorar muito mais tempo do que revistas menos exigentes. Vocês provavelmente conhecem uma editora muito popular em Portugal que é MDPI, que tem tempos de resposta inacreditáveis. Um, no entanto, eles conseguem isto à custa de uma pressão enorme sobre os revisores e os editores, e também cobram taxas de publicação consideravelmente elevadas. Isto não é propriamente um ataque, mas tenham em consideração esta editora, que é relativamente fácil publicar nela, mas eu sou um bocadinho, não aprecio muito as práticas deles. Depois, processo de revisão. Portanto, há revisores que respondem dentro do tempo, há outros que não respondem, e tudo isto no seu conjunto vai influenciar o tempo de resposta editorial. Agora, falando já no penúltimo tópico, que são os modelos de acesso e custos de publicação. Pronto, este gráfico acho que resume muito bem a mensagem que eu pretendo transmitir. Aqui em cima temos revistas de acesso aberto. Portanto, o que é o acesso aberto? São revistas que publicam livremente o seu conteúdo para os leitores, ou seja, qualquer leitor tem acesso a esta revista. Em contrapartida, temos as chamadas revistas de subscrição, que são revistas pagas. Para ler este artigo, eu tenho de pagar. Aqui na horizontal temos taxas, as chamadas APCs, são aquelas taxas que se pagam para publicar um artigo, e aqui do lado direito são revistas que não cobram essas taxas. Portanto, nós temos, em termos de Open Access, temos o chamado Gold Open Access, que são revistas de acesso aberto, mas que cobram taxas de publicação, que é a maioria.
no chamado Open Access. Depois temos, infelizmente, uma minoria, que é o caso de revistas que publicam em acesso aberto, mas não cobram taxas de publicação. É o caso da nossa revista, a Rise Health Research Journal. Ela é de acesso aberto e não cobra APCs. E depois temos revistas híbridas de acesso aberto, portanto, elas podem cobrar taxas ou podem cobrar uma subscrição. E depois temos também o Green Open Access, que não cobram taxas, mas também podem ser um modelo híbrido. Mas o que eu queria chamar a atenção é para o Gold Open Access, que é o mais comum. Por exemplo, a MDPI é o Gold Open Access. O autor tem de pagar uma taxa de publicação para que o artigo seja Open Access. E aquelas que vocês devem, diria eu, procurar são as chamadas Diamond Open Access. Eu tenho aqui este quadro que agora, por uma questão de tempo, acho que vou abreviar. Portanto, era um comparativo entre o Gold Open Access e o Diamond Open Access. Hum, aqui, portanto, eu agora, como estou já um bocado pressionado pelo tempo, vou passar à frente e vou só falar-vos muito brevemente do Open Access. Portanto, aqui temos uma escala temporal do ano 2000 até 2020. Nesta linha azul claro, temos as revistas chamadas fechadas, ou seja, com subscrição ou híbridas, e aqui, azul mais escuro, são as revistas em acesso aberto. Todas as revistas em acesso aberto, Gold, Diamond, Green, etc. Como podem ver, no ano 2000, as revistas fechadas dominavam claramente. No entanto, esta distância foi encurtando e aqui por volta do ano 2018, mais ou menos, encontraram-se e atualmente as revistas de acesso aberto já são em maior número do que aquelas em acesso fechado, o que é uma boa notícia. E também porquê? Porque a maioria das agências de financiamento exigem aos seus investigadores, a quem financiam, que publiquem em revistas de acesso aberto, é o caso da FCT, como já referi. Hum, no entanto, muitas revistas cobram taxas de publicação mesmo sem um fator de impacto. Isto é uma coisa que eu também queria chamar a atenção. Portanto, as taxas de publicação são quase universais hoje em dia e estas taxas variam imenso, desde valores quase simbólicos, como US$ 250, até ao recordista, que é a Nature, que cobra US$ 12.800 para publicar um artigo. Portanto, como se já não fosse difícil obter financiamento para fazer o trabalho, depois ainda é preciso desembolsar US$ 12.000 para publicar o artigo. E como já referi, a nossa revista é gratuita. Porquê? Porque é suportada financeiramente pela FMUP. Agora, nestes minutos finais, falar algumas dicas para preparar um manuscrito e torná-lo pronto para submeter. Portanto, isto é um bocado aquilo que às vezes acontece, portanto, é uma sessão quase de brainstorming, nós estamos aqui a organizar o trabalho, a dar-lhe a forma mais adequada para a revista em questão, e é um processo, por vezes, caótico, mas também pode ser bom, porque nós queremos uma narrativa que seja idealmente muito clara, mas que a mensagem passe para o leitor, mas sem comprometer, digamos, a exigência e o rigor científico. Portanto, como eu já falei atrás, é muito importante que comecem por consultar as instruções para os autores, ou o IFA, onde vocês podem encontrar guidelines como número de palavras, número de figuras e tabelas permitidas, se a revista publica neste formato que é Introduction, Methods, Results and Discussion, porque há revistas que têm um formato ligeiramente diferente, se os ficheiros devem ser enviados em Word, PDF, etc. Depois coisas mais genéricas como cover letter, se o peer review é blind ou não. Blind significa que se for double blind, os revisores não conhecem os autores e, naturalmente, os autores não conhecem os revisores. Se for single blind, apenas os editores conhecem o nome dos autores. E depois, hoje em dia, há uns modelos que já são totalmente abertos, que ainda são relativamente raros, em que são conhecidos autores e revisores. Portanto, a seguir, algumas coisas mais concretas. Em relação à cover letter. A cover letter, pensem como um pitch, em que vocês vão, de certa forma, vender o vosso trabalho
e a explicar qual é o impacto ao editor. Eh, Em termos da ética e consentimento, verifiquem se têm, se for o caso, as declarações da Comissão de Ética ou então aquele Patient Consent Declaration, ou seja, declaração do doente, todas as disclosures necessárias, ou seja, é necessário geralmente preencher uma declaração em que todos os autores assinam e declaram que estão de acordo com a submissão. E também é muito importante, caso a revista peça, indicarem o vosso número de ORCID, por forma a divulgar a revista de forma mais ampla possível. Aspectos que são muito comuns e que devem evitar. Um é exceder o número de palavras que são recomendadas ou que são indicadas como limite. Por exemplo, como eu já referi, se uma revisão narrativa tem 10.000 palavras e nós chegamos lá com 20.000, é garantido que haverá um desk rejection imediato. Um, Outro aspecto é devem submeter as figuras e as tabelas no formato recomendado ou indicado e na resolução também indicada. Devem naturalmente incluir nomes de autores em documentos que são chamados blended, porque nos outros não devem incluir. Se houver a utilização de referências de forma incorreta ou inconsistente, também é um motivo para serem ou rejeitados ou perderem tempo no processo, porque o editor vai notar e vai pedir para reformatarem o artigo, ou então, por exemplo, usar abreviaturas sem uma descrição também é necessário. Portanto, estes problemas podem parecer pequenos, mas podem levar, ou, como já disse, a uma desk rejection, uma rejeição imediata, ou em atrasos no peer review. Portanto, são aspectos que devem sempre ter em conta. E pronto, chegamos à checklist final. Portanto, é importante realmente seguirem um processo estruturado, e daí a palavra checklist, e não devem passar nenhuma etapa à frente. Pronto. Parabéns, escolheram a vossa revista, agora é tempo para submeter. Então, o que é que devem fazer? Consultar as instruções para os autores e verificar contagem de palavras, estrutura do abstract e do chamado main body do artigo, limite do número de figuras, tabelas e referências, formatos que são exigidos, se é possível ou não, e como se submete materiais suplementares. Hoje em dia é cada vez mais frequente, enviar material suplementar. Se a revista pede ou não o chamado Plain Language Summaries, que são abstracts para leigos. Tipo de referências utilizados, existem vários tipos de referências, o Vancouver, o APA, etc. E requisitos da cover letter e templates de submissão. Devem ter toda a documentação pronta, ou melhor, têm toda a documentação pronta, nomeadamente aquela declaração com o consentimento de todos os autores, o ORCID, os conflitos de interesse, é muito importante terem esta parte também preenchida, a cover letter, que deve ser adequada à revista e não usarem uma genérica. Caso utilizem materiais de outro artigo, devem pedir permissão com antecipação e todas as declarações de ética. E pronto. E agora, só em jeito de conclusão, quais são as mensagens que são relevantes reter? Relativamente à seleção da revista, como já disse, devem ver a relevância da investigação publicada pela revista, ver se ela é mais focada ou mais generalista, ver o fator de impacto e taxas de aceitação, custos de publicação e tempos de resposta editorial. Em relação à qualidade e credibilidade da revista, verifiquem em que bases é que ela está indexada. Vejam publicações recentes para ver exemplos semelhantes ao vosso. Depois, para ver o alinhamento do vosso trabalho com a revista, leiam o Aims and Scope. E novamente, vejam publicações nos últimos 12 a 24 meses. Vejam qual é a audiência-alvo desta revista e se o vosso artigo
se encontra na lista de artigos publicados por esta revista. Por fim, algo muito importante a ter em conta: não devem nunca submeter simultaneamente o mesmo trabalho a mais que uma revista. Eh, Devem ter em conta que taxas, fator de impacto e taxas de aceitação geralmente estão eh, inversamente eh, correlacionados, ou seja, quanto maior o impacto, menor é a taxa de aceitação. Portanto, com estes critérios todos, eu diria que estão em boas condições para submeter o vosso trabalho. Portanto, para concluir, preparação é fundamental. E termino aqui e obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, doutor Pedro. Se calhar vamos passar então à fase de perguntas e Perfeito. respostas. Perfeito. Alonguei-me um bocado, peço Temos desculpa. aqui. Diga? Alonguei-me um bocado, peço desculpa Não, pelo. está perfeito. Temos aqui quatro perguntinhas. Já fui falando da maior parte das coisas, mas só para ficar bem esclarecido. Claro. Para quem tem prazos, nomeadamente no internato ou quem está a fazer mestrado, como é que recomenda equilibrar a probabilidade de aceitação e o tempo de decisão? Há sinais práticos, para além dos que já foi falando, para estimar o tempo editorial antes de submeter? Pois, de facto, os tempos que são publicados nas revistas são tempos médios. Portanto, Pois. dá apenas uma indicação, mas pode acontecer que até seja mais rápido, mas pode acontecer o contrário, é que seja mais demorado. Agora, Uhum, se têm um tempo muito curto, eu recomendo naturalmente irem para uma revista que afirma que publica em tempos curtos. Portanto, não há assim muito mais a fazer. É um bocado de uhum. sorte, podem ter a sorte do editor arranjar rapidamente revisores, eles fazerem a revisão de forma rápida e tudo correr pelo melhor. Mas o processo é um bocado imprevisível. Ok. E existem alguns fundos ou acordos institucionais? Pronto, eu só vou fazer perguntas difíceis, já Claro. está. Não, não, não foi um daquilo. Ou mecanismos que facilitem a publicação. É assim, na prática, onde é que recomenda procurar estes fundos? Como é que pedimos isso de forma eficaz? Há alguma bolsa dedicada para publicação? Aquilo que eu referi, que eu acho que é mais importante, é selecionar em revistas que são de acesso aberto diamante, o chamado Uhum, Diamond Open Access, que essas não pagam, portanto, o custo é zero. uhum, É gratuito para os autores e para os leitores. É a situação ideal. A questão é que uhum, são relativamente poucas hoje em dia, porque o negócio da publicação científica é bilionário, não é milionário, é bilionário, portanto há sempre dinheiro envolvido e hoje em dia é quase impossível arranjar uma revista que não cobre taxas. Mecanismos, ou têm um projeto financiado, o vosso orientador ou vocês próprios, ou conseguem através da indústria farmacêutica, ou têm que ser criativos, basicamente. Têm de tentar, ou com algum coautor, tentar que esse coautor financie, se ele tiver financiamento, portanto, têm de uhum. tentar, por todos os meios, conseguir essa verba. Agora, eu sei que alguns países são elegíveis para o chamado waiver, só que nós, Portugal, não nos situamos nesse patamar, felizmente, não é? Uhum. A terceira pergunta, falou disto há pouco, mas queríamos saber mesmo a sua opinião. Quais é que são aquelas, assim, três razões mais comuns para desk rejection em trabalhos que até estão bem feitos? O que é que o editor tende a penalizar logo de imediato? Ok. O seu trabalho estiver bem feito, vai ser o desalinhamento entre o tema do estudo e aquilo que a revista publica. Quando há um desalinhamento evidente, o que se vai dizer é obrigado, mas o seu trabalho não se enquadra no scope da nossa revista. Esse é logo Uhum, garantido. No entanto, se passar essa primeira etapa e houver um alinhamento, eu diria que o autor ignorou alguns aspectos. Por exemplo, não entregou a declaração de ética, no caso do estudo envolver trabalho com humanos, por exemplo, ou se excedeu largamente o número de palavras que são recomendados. Ele pode estar muito bem escrito, ser ali um romance lindíssimo, mas se excedeu em 50% o número de palavras também provavelmente será rejeitado. E o que se diz é, por favor, reestrutura o artigo e volta a submeter. E para terminar, e neste sentido ainda, como lidar com a rejeição das nossas publicações?
Ok. O esforço de tentar publicar não é muitas vezes merecedor de uma revisão, que só acontece quando há efetivamente interesse na publicação. Falou há pouco que, se calhar, às vezes rejeitarem logo no início é a melhor coisa, mas Uhum, dá uhum. sempre aquele Claro, claro. frustração. E eu agora vou falar não como editor, mas como investigador, que foi durante mais de 20 anos. Portanto, sempre que eu recebia uma rejeição, e já agora é muito mais frequente receber Uhum, uma rejeição inicial ou durante o processo, é muito frequente, e não devemos encará-la como um ataque pessoal. Ou seja, é algo que geralmente é construtivo e os revisores, se forem honestos e íntegros, fazem um trabalho bem feito. E nós temos de separar o lado emocional do lado racional. O melhor é deixar aquilo repousar durante um dia ou dois, é sempre bom. A almofada é um ótimo conselheiro. E depois, no dia a seguir, ou passado 2 dias, lemos a carta novamente. E aí já temos outra disposição, já encaramos a rejeição de forma melhor. No entanto, a maior parte das vezes o trabalho avança para peer review e aí ele pode ser rejeitado, não é mesmo? Mesmo depois uhum. de feitas as revisões, o trabalho pode cair nessa fase mais adiantada. No entanto, o processo editorial é um processo de, digamos, aperfeiçoamento de um trabalho que, digamos, chegou um bocado em bruto às vezes, mas que tem ali, tem mérito, tem potencial, e durante o peer review nós vamos, digamos, polindo, aperfeiçoando, e quando se compara a versão final com a versão inicial, geralmente há uma diferença muito grande e esse trabalho está bastante melhor. E é isto que se pretende sempre. Portanto, nunca levem a peito, não é nada pessoal. Eu sei que eu já tive a tentação de escrever cartas de rebuttal, de contestação muito agressivas, mas não se deve fazer isso, não se ganha nada com isso, pelo contrário. Deve-se analisar criticamente e também se pode discordar dos revisores. É outra coisa importante. Nem sempre temos de fazer tudo o que é pedido. Se houver uma razão científica válida, pode-se dizer, ok, obrigado pela sugestão, mas considero que este caminho faz mais sentido e isso também é válido. Professor Pedro, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela Obrigado, Bruno. qualidade e pela clareza como nos guiou neste tema, que ainda é muito difícil para a grande maioria de nós. É um Acredito. ótimo fecho para este ciclo, até porque escolher bem a revista e preparar a submissão é o passo que transforma efetivamente o trabalho feito numa publicação efetiva, que é o que nós queremos. Exatamente. Quero também deixar um agradecimento à doutora Ana Campos, que esteve connosco do início ao fim e garantiu sempre que tudo correu bem. Este trabalho discreto por trás muitas vezes é invisível, mas é precisamente isso que faz com que estas iniciativas aconteçam com qualidade e sem falhas. E agradecer também de forma particular ao Dr. João Neves, presidente da sub-região de Braga, pelo apoio, pela disponibilidade e pela aposta contínua neste tipo de formação. Para quem está no internato, que é o meu caso, e tenta conciliar a vida do internato com a investigação, esta aposta faz mesmo a diferença, porque cria o espaço, a estrutura, o próprio incentivo para que a produção científica aconteça. Portanto, muito obrigada, é um privilégio ter feito parte deste projeto. E Obrigado, claro, Bruno. para terminar, deixar também um agradecimento muito sentido a todos os colegas que nos deram um pouco do seu tempo, sabemos que é escasso, por estarem presentes aqui, participarem e aprenderem com certeza connosco ao longo destas sessões. Com isto, fechamos então o módulo 4 e também o ciclo Ferramentas que te fazem publicar. Boa noite a todos, bom descanso. Espero que este ciclo vos ajude a transformar os vossos projetos em publicações com mais método, mais confiança e menos fricção. Obrigada a todos. Obrigado, boa noite.